Crônicas do Amanhecer de 16 de março de 2023. Famosos que se converteram a novas religiões, parte 2. Ninguém gosta de discutir religião durante o jantar de família, mas sabemos que é um tema importante para muitas pessoas. Algumas celebridades falam abertamente sobre suas crenças. Outros famosos preferem manter sua fé no campo privado. Mudar de religião, então, é uma escolha muito pessoal e essa decisão já foi tomada por algumas figuras públicas. Conheça as estrelas que se converteram para outras crenças por diversos motivos. Drew Barrymore, quando se casou com Will Koppelman, a estrela de Hollywood, abraçou o judaísmo, religião do ex-marido. Orlando Bloom, o ator britânico, é budista, mas costumava ser anglicano antes de se converter. Sharon Stone, atriz, que já foi adepta da cientologia, escolheu o budismo como religião. Julia Roberts, embora a estrela de Hollywood tenha sido criada nos preceitos do catolicismo, a estrela se converteu ao hinduísmo. Marilyn Monroe, a diva do cinema, adotou o judaísmo quando se casou com o dramaturgo Arthur Miller. Johnny Travolta, criado como católico, o ator tornou-se cientologista. Snoop Dogg, o rapper, trocou de religião várias vezes. O artista já se converteu para o islamismo, o mormonismo e o rastafarianismo. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, em seu discurso na sessão anual comemorativa dos mortos, na Sociedade de Paris, 1 de novembro de 1868, Allan Kardec esclarece a pergunta: o Espiritismo é uma religião? Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. É aí, com efeito, que elas devem e podem exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o desprendimento do pensamento das injunções da matéria. Infelizmente, a maioria se afasta desse princípio, à medida que fazem da religião uma questão de forma. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos, é que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. É neste sentido que se diz, a religião política. Entretanto, mesmo nesta acepção, a palavra religião não é sinônima de opinião, implica uma ideia particular, a de fé conscienciosa, eis porque se diz também, a fé política. Ora, os homens podem alistar-se, por interesse, num partido, sem ter fé nesse partido, e a prova é que o deixam sem escrúpulo, quando encontram seu interesse alhures, ao passo que aquele que o abraça por convicção é inabalável, ele persiste à custa dos maiores sacrifícios, e a abnegação dos interesses pessoais é a verdadeira pedra de toque da fé sincera. Contudo, se a renúncia a uma opinião, motivada pelo interesse, é um ato de desprezível covardia, é respeitável, ao contrário, quando fruto do reconhecimento do erro em que se estava, é então um ato de abnegação e de bom senso. Há mais coragem e grandeza em reconhecermos abertamente que nos enganamos, do que persistirmos, por amor próprio, no que sabemos ser falso, e para não darmos um desmentido a nós mesmos, o que acusa mais teimosia do que firmeza, mais orgulho do que bom senso, mais fraqueza do que força. É mais ainda, é hipocrisia, porque queremos parecer o que não somos, além disso é uma ação má, porque é encorajar o erro por nosso próprio exemplo. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral que liga os corações,
que identifica os pensamentos, as aspirações, e não apenas o fato de compromissos materiais que podemos romper à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre as pessoas que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz, a religião da amizade, a religião da família. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir cada ideia, e porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz, doutrina filosófica e moral. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos de que elas se ocupam. Pode-se mesmo, na ocasião, fazer preces que em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem que por isto as tomem por assembleias religiosas. Não penseis que isto seja um jogo de palavras, a nuance é perfeitamente clara, e a aparente confusão é devida à falta de um vocábulo para cada ideia. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória, qual o sentimento no qual se devem confundir todos os pensamentos. É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou, por outras palavras, o amor ao próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos também fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes, eis porque podemos dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de março de 2023.